Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, e vou moderar este nosso encontro. Estamos no 32º episódio do podcast que tem como tema Como dimensionar a aplicação dos fatores ISD nas organizações privadas e públicas. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês E, Environment, S, Social, G, Governance. Mas nós podemos aqui falar em português, especialmente o E, que se torna o A, ambiental. Okay? Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, e da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer também onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia nesse projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, o Instagram, o LinkedIn, Facebook e Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental e da Central Brasileira do Setor de Serviços. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. O André Borges, diretor de sustentabilidade do iFood. Muito obrigado, André, por você estar aqui com a gente. Prazer recebê-lo. E o nosso querido amigo Arthur Galhano, coordenador do GT de Sustentabilidade na Gestão Pública da Abraps. Muito obrigado, Arthur, você também está aqui com a gente. Obrigado. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter a presença de vocês aqui conosco. Ok? Eu só quero dar uma breve introdução, né? Chamando aqui dois representantes, e o tema hoje vai fazer esse diálogo entre a representação da iniciativa privada, através de você, André, do iFood, e o Arthur Galhano, que tem uma forte experiência no setor público e está participando da Abraps, ele vai nos posicionar a respeito disso. Mas para que o nosso diálogo seja bastante percebido por todos que nos acompanham, a necessidade do envolvimento absoluto da iniciativa privada e do poder público na percepção do contexto da sustentabilidade. Todos aqui têm percepção de que a agenda mundial, a pauta do mundo é o tema sustentabilidade, é a fortíssima percepção dos impactos das mudanças climáticas, é a humanidade tentando entender como será o futuro
e não é um futuro dos próximos 50 anos, é o futuro agora, dos 5 anos, dos 10 anos. Como é que as próximas gerações vão enfrentar esse novo modelo de vida, praticamente? Como é que o poder público vai entender que esses impactos, com certeza, atingirão principalmente a população em situação de risco? E isso impacta o mercado, impacta as empresas, está mexendo com as organizações. Então é um pouco disso que a gente vai falar, é perceber o sentimento e a visão de cada um de vocês, para que a gente possa dar ao nosso público que nos acompanha uma perfeita dimensão dessas práticas, ok? Perfeito. Então, André, se me permite, vou começar com você, por obséquio, se apresente para o nosso público e fale, em linhas gerais, da sua trajetória profissional e das atividades da área de sustentabilidade do iFood. Muito obrigado, meu André. Primeiro, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, é uma honra, acompanho o podcast também. Bom, meu nome é André Borges, eu sou diretor de sustentabilidade do iFood, sou pai do Davi, que viu São Paulo ser campeão, graças a Deus, no domingo. Sou noivo da Isa, ano que vem eu caso, se Deus quiser. Minha formação é toda nessa área ambiental, né? Sou engenheiro ambiental de formação, depois fiz engenharia de segurança do trabalho. Atuo nessa área há 12 anos, então já passei por diversas empresas, já passei pelo ramo logístico, na ferrovia, pela Rumo, pela antiga LL. Já trabalhei em empresas do ramo alimentício, né, por muitos anos também. Agora eu estou no iFood faz quase 4 anos, liderando essa área de sustentabilidade. E no iFood a gente tem basicamente 2 compromissos públicos. Um para a área de educação, então a gente tem uma questão muito forte de formar e empregar pessoas da periferia em tecnologia, que são onde estão os melhores empregos. Então a gente tem uma meta de até 2025 formar e empregar 25 mil pessoas. E na área de sustentabilidade a gente tem 2 temas materiais ali, né? Então, um ligado a carbono das nossas entregas. Então, a gente tem um compromisso de ser carbono neutro, né? Das nossas entregas serem neutralizadas até 2025. E, além disso, ter metade das entregas sendo feitas por modais limpos, que aí eu entro numa agenda de descarbonização, de combate à mudança climática. Sim. E uma outra que é referente a plástico. Então, zerar a poluição plástica. Então, promover embalagens sustentáveis, trabalhar com projetos de reciclagem. A gente está nessa jornada desde 2021 e compromisso até 2025. Bacana, André. E a gente tem acompanhado essa evolução do iFood, né, através dessas boas práticas, e daqui a pouco você vai poder falar um pouquinho mais especificamente sobre esse tema. Muito bem, Arthur. Super obrigado também pela sua presença. Se apresente ao nosso público e fale um pouco sobre sua jornada profissional e da sua atuação como coordenador da diretoria de Advocacy e do GT de Sustentabilidade na Gestão Pública da Abraps. E explica para o público o que é a Abraps. Acho que é a Associação Brasileira dos Profissionais do Desenvolvimento ou pelo Desenvolvimento Sustentável, é isso? Antes de tudo, bom dia, Lívio. Bom dia, André. Bom dia quem está nos assistindo. É uma honra enorme estar aqui nesse local maravilhoso, aqui no centro da capital São Paulo. Centro da cidade que precisa cada vez mais ser revigorado, valorizado, pois é o coração da nossa cidade. Eu vou tentar resumir a minha carreira. Eu já estou aí há alguns anos trabalhando a pauta sustentabilidade, sou economista de formação pela PUC de São Paulo, primeira turma de economia ambiental. Tive a honra de fazer um trabalho sobre a implantação de uma usina hidrelétrica. Foi a usina de Porto Primavera e já destacar isso há 30 anos atrás, os impactos sociais, ambientais e econômicos desse empreendimento. E hoje, 30 anos depois, a gente vê que aquilo que era uma mera discussão acadêmica, teórica, hoje, com o modelo ESG, as empresas, o setor público vem se constituindo na prática. Demorou. Temos aí as mudanças climáticas, que vamos falar logo mais, mas graças a Deus, hoje os mais diversos segmentos, as mais diversas empresas, elas têm essa visão e essa diretriz. Eu atuei sempre na área privada por muito tempo, como consultor,
para a área pública, em questões tributárias, fiscais, planejamento, administrativas. E no decorrer desses períodos, eu intercalei entre a área pública e a área privada. E tive alguns cargos públicos, alguns sabem, secretário municipal de desenvolvimento, secretário municipal de receita, finanças, enfim, acabei aprendendo bastante na prática como é estar lá dentro do setor público, no CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima, que é uma escola que infelizmente hoje não tem mais, que fica lá na USP também, que nem a FIP, né, da qual você é diretor. Então, eu posso dizer que eu gravitei entre o privado e o público. Daí que eu me constituí como profissional, tive meus rendimentos. Sou pai do Luiz Arthur e da Ana Beatriz, filhos maravilhosos, né? E no terceiro setor, sempre como um voluntário, nunca remunerado, quero destacar isso. Fui diretor do CIESP, estive com o Lívio Giosa, aprendi muito no PNBE, Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Criamos o GEMA, Grupo Empresarial de Meio Ambiente, com a nossa querida Sandra Sinico, Betty Abramovic, né, Emerson Capaz. Então, eu acho que essa interação com o terceiro setor é fundamental, porque é uma forma também de fazer política. O Lívio foi deputado estadual, eu também enveredei pela política, mas não tive sucesso de me eleger. Não tenho pretensão alguma, mas acho que já cumpri a minha missão. E na área pública, você consegue fazer política no terceiro setor sem ser eleito, sem estar num cargo eletivo. O importante é ter o espírito, é ter o propósito, e isso nos engrandece muito e nos satisfaz muito. Parabéns, iFood, eu admiro muito o trabalho de vocês, pela geração de renda, pela busca de boas práticas. Não deve ser difícil, a gente vê muita notícia na mídia, às vezes contrária, mas eu sei que tem muito mais coisa boa. E eu quero que você conte aqui para nós também, André. Muito obrigado, Lívio. Legal. André, vou passar a bola um pouco para você, porque isso é uma coisa bacana, né? A iFood é uma empresa nova, né? Sim. Quantos anos tem? Você tem 10, 12 anos, né? Então, você pega o cenário das empresas no mundo, especialmente aqui no Brasil, o iFood vem numa nova onda, né? Numa onda de disrupção, de relacionamento com os seus parceiros diferenciada, numa onda tecnológica, numa onda onde que a sociedade se abre para uma nova dimensão, né? E as pessoas, em geral, sempre têm essa curiosidade, né, Arthur? O que é o iFood? Como é que ele funciona? Não sei o quê. E, além disso, ele está presente. Não é um computador, que está louco. Ele está presente, porque a marca roda por todas as cidades que o iFood hoje atende, e você vê a marca circulando. Então, André, do ponto de vista das dimensões ESG, isto, focando agora especialmente o iFood, né? Isto já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional do iFood, quer dizer, mesmo sendo uma empresa jovem, ela já assume essas boas práticas? Sim. Primeiro, o iFood é uma empresa brasileira, a gente estava conversando disso, né? Então a gente tem muito orgulho aqui de ter nascido no Brasil, operar no Brasil inteiro hoje, está em mais de 1.700 cidades aí, em todos os estados brasileiros. E as empresas da nova economia, como a gente chama, acho que elas já nascem com esse DNA, né? Eu vejo, tem outras empresas que eu já trabalhei que são mais tradicionais. Você tem as empresas são muito grandes e muito burocráticas, né? Nas empresas de tecnologia, elas já têm uma mentalidade ali de startup que são um pouco mais ágeis, então a gente consegue responder mais rapidamente aos estímulos da sociedade, atender o cliente. Sim. E hoje a questão do ESG, acho que ela é uma questão central para o negócio, né? Então, os negócios que pensam em ter sucesso no longo prazo, eles de fato precisam pensar e ter uma cabeça ESG. E não só pensar, mas também ter ações ESG. A gente começou essa agenda no iFood em 2021, no começo do ano. E o nosso presidente, o Fabrício Bloise, eu lembro que teve uma reunião que ele falou assim... Lá a gente chama a área internamente de EMI, que é Educação, Meio Ambiente e Inclusão. São as nossas bandeiras ali, né? Da parte social e ambiental. E ele falou assim, para
numa reunião que tem cada semestre para toda a empresa, né? Ele falou, ó, Food Lovers, que são os nossos funcionários. Vocês vão ouvir falar muito desses 3 temas aqui, então educação, meio ambiente e inclusão é uma coisa que a gente vai levar muito a sério daqui para frente. E antes era uma área pequena, assim, ela tinha 5 ou 6 pessoas, e hoje a gente tem uma área de mais de 20 pessoas ali trabalhando nessas temáticas, assim. É uma coisa que vem da alta liderança, então é uma alta liderança que entende ali os estímulos do mercado, cobra muito isso da gente. Acho que isso facilita demais meu trabalho, né? Porque Sim, não sou eu que tenho que convencer o CEO de que é uma agenda importante. Fantástico. Pelo contrário, Quando ele você tem a alta administração envolvida, as coisas fluem muito mais, né? é outra coisa. Então, você estava falando antes aqui, né? Só para dar um exemplo, o Carlos, presidente do Pacto Global, teve aqui no podcast também, foi bem bacana. O Fabrício hoje, ele é porta-voz da ODS 4, que é de educação de qualidade, que é uma das nossas bandeiras, pelo Pacto Global aqui no Brasil. Que legal. Então, acho que é um trabalho que a gente vem fazendo. Já está no... Assim, a gente é muito pragmático, né? Então, acho que as áreas de ESG, elas precisam entender como a empresa opera, como que é a cultura, o modus operandi da empresa. Então, lá no iFood a gente é muito pragmático. Então, assim, tem que ter meta, né? Tem que ter compromisso claro de como a gente vai alcançar. Em 2021, a gente saiu compromissos públicos de meio ambiente. Então, eu tenho que chegar em 2025 tendo metade das entregas feitas pelo iFood por modais limpos. Então, não é uma agenda da área de sustentabilidade. É uma agenda nossa, junto com o time de logística, de experiência do entregador, como que a gente movimenta isso para chegar nos objetivos comuns da empresa, né? Então, voltando, sendo pragmático aqui, sim, já é uma realidade no nosso dia a dia. Todos os envolvidos têm metas claras do que precisa fazer a cada 6 meses para alcançar e evoluir na agenda e cumprir os nossos compromissos públicos. Que bacana. E eu quero, se você me permite, Claro. já vou dar um spoiler aqui para o nosso público, que o iFood é uma das empresas homenageadas no prêmio Top de Sustentabilidade do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, como uma das empresas com melhores boas práticas nesses últimos 2 anos que foi feita toda a avaliação, né? Então isso é bem bacana. Fiquei muito feliz. E a gente Obrigado. vai se ver nesse evento, né? Daqui a pouco. Arthur, o seu ponto de vista, né? Como você vem percebendo a aplicação das dimensões ESG no setor público? Aí eu falo nos níveis federal, estadual e municipal e alargo um pouquinho mais, né? Porque a gente tem também os poderes, né? Tem o poder executivo, legislativo, judiciário, isso que envolve toda a dimensão pública. Como é que você tem visto nessas tuas andanças, conversas? Dá um rápido flash para a gente. Bom, antes de colocar a questão, respondê-la, só queria dizer, a diretoria de advocacy da Abraps, né? Muitos não sabem o que é o conceito advocacy, não é advocacia, viu, gente? Advocacy, vamos trazer aqui para a nossa linguagem tupiniquim, é relações institucionais com propósito. Vou repetir, relações institucionais com propósito. Então, por exemplo, quando eu faço uma relação institucional aqui no sindicato ou com o iFood, alguma questão, é porque nós temos um propósito. Aqui no caso dessa mesa, o propósito da sustentabilidade, ok? Então, por isso que se chama diretoria de advocacy. A Abraps, é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo. Então esse pronome é importante. Sim. Não é do desenvolvimento sustentável, é pelo, ou seja, são profissionais dos mais diversos segmentos, públicos, privado, terceiro setor, que trabalham pelo desenvolvimento sustentável. Ela tem 12 anos, tá? É uma associação que trabalha muito de forma compartilhada, somos todos amigos, assim, ela não tem aquelas formalidades da grande maioria das instituições. E por que eu respondi isso? Como é que eu penso? Uma época, em 2006, 2007, 2008, eu tive o privilégio de ser secretário de Desenvolvimento Econômico de Franco da Rocha. O Livio Josa até foi lá nos prestigiar em 2 fóruns de sustentabilidade na época, né? E Franco da Rocha, naquela época, tinha uma imagem... Franco da Rocha, cidade de quase 200 mil habitantes aqui da grande São Paulo, uma imagem muito deteriorada por causa das questões dos incêndios que tinham lá no Parque do Juqueri, as fugas dos presídios, que lá é a maior população carcerária do planeta, para vocês terem uma ideia, e uma imagem muito negativa. Saía todo dia no SPTV, na
na Globo, só notícia ruim. E eu fui lá com um grande desafio. E aí eu falava assim, gente, na área pública, o cliente, tá? Quem paga a conta na área pública é o eleitor, que é o voto, o dinheiro é o voto, né? O dinheiro é o voto, portanto, né? E o produto é o município, então nós temos que melhorar esse produto. Então eu vejo hoje, Lívio, quase 15 anos depois, que na área pública, esses conceitos que a gente falava na época, hoje são mais bem aceitos, seja no executivo, no judiciário e no legislativo. Tanto é que nesses anos nós tivemos várias legislações, como a Lei Nacional do Resíduo Sólido, que está aí, é uma realidade, o recém-aprovado Marco Legal do Saneamento, a nova lei de licitações, que começa agora a vigorar a partir de 1º de abril de 2024, que ela contempla a chamada licitação verde, né? As compras sustentáveis vão ser privilegiadas em detrimento daquelas não sustentáveis. E por que isso? Houve, lógico, um contexto histórico por causa do Covid, né, esse pós-pandemia, essa questão das mudanças climáticas, as pessoas ficaram cobrando mais. E quem são essas pessoas? São justamente os eleitores. Então, os gestores e que são também públicos... consumidores, né? Exato. E tem um diálogo com a iniciativa privada que faz sua parte e quer que o poder público faça também, né? Isso. A lei de PPP, você bem colocou agora, essas parcerias público-privadas são coisas mais vistas hoje, né? E principalmente as questões éticas, né? Porque a questão do Covid fez as pessoas cobrarem mais. Então, eu vejo que hoje os servidores públicos, né? E o Sindiprestem, muitas das empresas são servidores públicos também, porque para ser servidor público não basta ser concursado. Servidor público ou gestor público é quem presta um serviço público. Hoje, quando você vai num posto de saúde, tem várias empresas que são associadas aqui do Sindiprestem, que os recepcionistas, as pessoas que estão limpando lá os locais, postos de saúde, delegacias, são de empresas privadas, terceirizadas. Então é uma realidade. Essas empresas também são gestoras públicas, sim, só que terceirizadas. E hoje essa aceitação do privado dentro do público e do público para o privado, eu não tenho dúvida que está maior, justamente por causa desse aumento de consciência e dessas legislações. Perfeito. Muito legal. legal. Conseguir. Não, muito bom. E você me fez lembrar, até para adicionar esse rol de itens que você expôs, Arthur e André, quando foi criada a lei anticorrupção, sim, é de ética. O que aconteceu? Questão ética. As empresas muito rapidamente se organizaram com seus sistemas de compliance, de integridade, os códigos de ética, os códigos de conduta, tiveram uma aceleração gigante nessa dimensão. Tá certo? E eu vou citar mais duas leis. A LGPD, né, que é de transparência, que tem a ver com também, governança, e a lei da transparência também, né, que hoje todas as atas, compras, leis, tudo tem que ser publicado no portal, principalmente das prefeituras. Então a coisa está mais transparente, né? Você pega, por exemplo, quando fala-se de ESG em relação ao setor público, e não é só ESG, tem outras métricas também. É que o ESG hoje é a diretriz mais conhecida. E ESG não quer dizer sustentabilidade. ESG é uma forma de gestão, né? Mas você tem outras, que eu não vou citar aqui porque tem várias, e as empresas usam várias. O importante é chegar no final, e aqui nós estamos na frente de um mestre, no chamado relatório de responsabilidade socioambiental, e nós estamos aqui na frente de um mestre que é o Lívio Giosa. Uma coisa que eu quero citar também muito importante, que está mudando aí os paradigmas, é o IEGM, que é o Índice de Eficiência das Gestões Municipais, que foi criado em 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado, Sidney Beraldo até era o presidente, e hoje todos os tribunais de contas do país, União, no município de São Paulo e de outros estados, seguem a mesma métrica, né? São índices qualitativos, são 7 itens, eu não tenho de cabeça aqui, mas é saúde, transporte, educação, e a cada ano os auditores
dos tribunais de contas cobram relatórios dos gestores, como é que está a postura da gestão naqueles itens. E isso relacionado aos ODS. Então, olha que bacana. São as legislações. O Tribunal de Contas, que não é um órgão do Judiciário, ele é um órgão auxiliar do Legislativo. Só que ele é vinculado ao Ministério Público e ao Judiciário, sim. Pois quando o órgão público não cumpre as leis, ele é indiciado, vamos dizer, é enviado tal questão para o judiciário, que aí toma suas providências ou não. Então, hoje essas inter-relações de executivo, que é o prefeito, é o governador, é o presidente da República, de legislativo, os vereadores, os deputados federais, os deputados estaduais, procuram fazer legislações de encontro ao interesse da população, vinculando a essas questões de executivo. E o judiciário supervisionando tudo isso. Muito legal, ótimo. E a gente tem aí tem uma malha, né, na verdade. A gente começa a perceber que há intersecções, né, propositivas, porque a gente precisa... Essa balança da sustentabilidade, ela tem que ter equilíbrio, tanto pela iniciativa privada quanto com o poder público, senão a gente não consegue atender a demanda da sociedade como um todo. E aí, André, falando em sociedade... e aí você pode até explicar um pouquinho melhor. O iFood é uma empresa que opera em várias regiões do país, né? Todas. Como a empresa, aí já do ponto de vista metodológico, né? Como a empresa organiza seu inventário de emissões, lembrando que a logística é fundamental na avaliação destas mesmas emissões. E aí eu até cito o escopo 1 ou escopo 3 da avaliação, porque dependendo da forma que você avalia, você pode ter essa mesma percepção sendo no escopo 1, seja no escopo 3. Sim. Como é que vocês dimensionam, então, essa questão do inventário das emissões? Tá bom. Só voltando um pouco, acho que só um gancho da última pergunta, eu acho que é muito legal como a mesa está formada aqui, né? Uma visão mais do poder público e outra da iniciativa privada, porque elas são complementares, elas não são... a responsabilidade não é de um ou de outro, né? A gente está num momento tão urgente de mudanças climáticas, principalmente, que eu acho que a gente tem que dar as mãos e evoluir junto, né? Então, esse tema agora de emissões aqui no iFood, a gente, desde 2021, a gente faz nosso inventário com escopos 1, 2 e 3. Então, a gente já considera o escopo 3, que são todas as nossas entregas, sendo da base do iFood, ou quando o próprio restaurante ele faz a entrega por conta dele. A gente tem mais ou menos ali, em grandes números, 200 mil toneladas de carbono emitido por ano. E a gente vem compensando isso desde 2021. Então, a gente tem um compromisso público de ter as entregas neutralizadas até 2025, mas a gente entende que o tema é muito urgente, que a gente precisa atuar de agora, né? Então, desde julho de 2021, o que a gente faz é o seguinte, é um pouco diferente das outras empresas, assim, né? Geralmente, no modelo tradicional, você fecha o ano, você faz o teu inventário de emissões, e aí, se você tem uma estratégia de compensar através de compra de crédito de carbono, você pega aquele pacote, compra, né? Vai para o mercado, negocia, compra, e aí você olha para o retrovisor e fala assim, emiti tanto, estou comprando esse crédito para compensar. No iFood, a gente é uma empresa de tecnologia, então, obviamente, é muito baseada em dados, assim. Então, ali a gente é muito estimulado para que todas as áreas sejam muito pautadas em dados e tudo mais. Então, a gente tem as nossas... Eu tenho ali uma taxa de emissão por quilômetro, antes era por entrega, e eu consigo projetar para frente quanto que eu vou emitir. Então, com base na minha projeção de pedidos ali, né, para os meses para frente, eu consigo projetar quanto que eu vou ter de emissão, e a gente faz a compensação antecipada. Então, a gente compra isso como se eu tivesse, a grosso modo, ali um estoque de crédito de carbono ali. Então, à medida que as entregas são feitas, eu vou debitando do meu estoque, mas que ele já está comprado. Então, é uma forma que a gente entende de entregar valor para o consumidor. Então, toda a entrega do iFood ela já está compensada previamente, né? Então, a gente faz essa compensação antecipada. Quando você faz o pedido, está assim... Seu pedido chegou e o iFood já compensou. Tem uma frase mais ou menos assim, porque, de fato, a gente opera dessa maneira. Então, a gente vem evoluindo
E agora, só que isso aí é uma opinião muito pessoal, é assim, é basicamente é uma decisão financeira, né? Então, eu vou poluir aqui na minha operação e eu vou pagar a conta ali, então não é isso que a gente quer, acho que a gente tem que ser proativo para esse tema de mudanças climáticas, então a gente tem que entrar numa jornada de descarbonização. Então eu tenho que emitir menos, eu tenho que ter uma operação cada vez mais sustentável. Então por isso que a gente tem um desafio adicional de metade das nossas entregas até 2025 serem feitas por modais limpos. E modal Sim. limpo é bicicleta elétrica, drone, moto elétrica, enfim, né? Que não são motores a combustão ali, né? A gente, trazendo um pouco de dados, em 2020 a gente tinha 8% das entregas do iFood sendo feitas por modais limpos, e hoje a gente está em 23% das entregas. Então, tivemos uma boa evolução. ESG, para mim, é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, mas a gente está no caminho. É um e processo, assim, né? é um processo. É um processo. Não adianta, não tem fórmula mágica, nem bala de prata. É ali, você tem que ser melhor ano contra ano, ter um bom plano de investimento, um bom plano de entender quais são seus temas materiais, seus projetos, o que você vai apostar e ir com tudo. Bárbaro. E aí você depende um pouquinho dos seus entregadores, né? Vamos dizer assim. Né? Você tem uma substituição organizada desses equipamentos ou fica a cargo de cada um? Como é que é? Esse é a melhor pergunta que tem, porque acho que diferente de outras empresas mais tradicionais, né, que eu tenho uma relação de fornecimento ali, aqui eu preciso trabalhar para engajar, porque no final das Sim. contas, né, tanto em embalagem sustentável a decisão de compra é do restaurante, quanto que qual modal vai usar é dos entregadores, né? Então o que a gente tem feito é criado mecanismos para que essa migração ela seja feita, né? Então eu vou pegar um exemplo, assim, a gente tem uma parceria com a Tembici, então são essas bicicletas igual tem do Itaú, é a mesma parceira. E a gente criou um projeto que chama iFood Pedal. Então é uma parceria com eles, onde os entregadores que alugam a bicicleta, eles têm um preço diferenciado. Então, se algum de nós aqui for lá para alugar aquela bicicleta, vai pagar um valor e o entregador ele vai pagar muito menos ali. A gente, dependendo da região, mas é na casa de R$ 12 a semana. Assim. Ele já começa a gerar renda, ele tem ali treinamento de segurança no trânsito e tudo mais. E ele está cuidando da saúde dele também, né? Isso que é bacana. Tem uma questão de descarbonização, mas também de geração de renda, de oportunidade ali. E esse programa, esse projeto a gente começou em São Paulo, hoje a gente está em mais 6 capitais, então tem São Paulo, Rio, Brasília, Salvador, Recife, Porto Alegre e Curitiba, que entrou o mês passado. Eu fui para Nova York na Semana do Clima, voltei semana passada. A gente ficou entre os finalistas de um programa do Pacto Global da ONU, que chama aqui Nova 2030, e o time foi lá, né? O Ale, a Amanda e a Fabi, eles foram lá representando o iFood para apresentar o projeto e a gente voltou com o prêmio melhor projeto do mundo. A gente ganhou entre os 12 finalistas ali do mundo inteiro com Parabéns. esse programa. Obrigado. Muito legal. Parabéns. Muito bom, André. Arthur, fale-nos agora um pouco mais rapidamente da Abraps em si, né? E dos projetos e da atividade da entidade. A Abraps, Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, ela tem 13 anos, né? E formalmente 12 anos. A entidade me escolheu agora como seu diretor de advocacy, são 5 diretores e diversos grupos temáticos. São quase 25, que são os grupos de trabalho, vamos dizer assim, os chamados GTs. O meu é o Sustentabilidade na Gestão Pública, desse eu sou coordenador. Né? Ela trabalha sobre 4 pilares, que a gente chama de 4 Cs, que é capacitação, cultura, conhecimento e colaboração. Então, todas as ações têm que ter esse viés, ok? A Abraps tem algumas atividades que já se tornaram tradicionais. Eu vou destacar 2.
o pessoal, por exemplo, que trabalha lá no iFood, eu sei que é muita gente jovem, né? Entre os jovens de 25 e 35 anos, nós fizemos um convênio com uma universidade do exterior, que tem um apoio da ONU, que é o programa Fellows, né? Que quer dizer companheiros, que é para criar lideranças sustentáveis, né? Eu tô com 36, infelizmente não posso participar. O Livre com 37 também não pode. Mas eu adoraria, porque é um valor subsidiado, um valor muito bom, chama Programa Fellows, que é um programa de 4 meses que o aluno, o instruído, ele conhece todos esses conceitos assim que aqui a gente desenvolve, ESG, ODS, custo, enfim, tem uma aula sobre mudança climática, enfim, ele se torna uma liderança capaz de sentar até a uma roda que nem essa nossa mesa. Tá? Então, esse é o programa Fellows. Entrar no site lá, as pessoas vão ver. E o ODS Talks, que pelo menos uma vez por ano, geralmente no final do ano, a Abraps durante uma semana, geralmente a gente usa a Unibes Cultural, aquele espaço maravilhoso que tem ali no Sumaré, para fazer uma roda de conversa sobre os mais diversos temas inerentes à sustentabilidade. E isso durante uma semana e é aberto ao público. Essas são as grandes atividades. A Abraps tem hoje 7 núcleos regionais a nível de Brasil, estamos em expansão para outros estados também, né? E é isso. Convido o pessoal para vir para a Abraps, tem os associados pessoas físicas e os associados pessoas jurídicas, quem sabe o iFood também não vira um associado nosso, porque acho que tem tudo a ver essa sinergia. O sindicato também, vamos ver se a gente faz alguns trabalhos. Estamos agora em criação da Universidade Abraps. Acho que deu para... Muito bom, Arthur. Vamos dialogar mais, inclusive o nosso Instituto de Responsabilidade Socioambiental da DVB, a gente tem todos os encaminhamentos, vamos cultivar mais, né? Muito obrigado. Essa parceria. André, no contexto da dimensão ESG, o que já está aplicado no iFood e o que se destaca como vantagem competitiva na sua matriz de materialidade? Vocês chegaram a desenvolver uma matriz de materialidade que isso resultou em informações preciosas, percepções para vocês organizarem seu planejamento? Sem dúvida. A gente lançou nosso primeiro relatório de sustentabilidade o ano passado. O desse ano está no forno, então deve sair o mês que vem, aqui, dando um spoiler também. E surgiram alguns temas materiais, assim, na questão de meio ambiente, os principais foram emissões e plástico, né? Então é uma coisa que incomoda o consumidor ali, né? Você acaba recebendo muita embalagem, né? Com os pedidos. Então, de meio ambiente, esses foram os 2 temas materiais, e tem outros que estão sendo endereçados, como educação para os parceiros, né? Então, a gente tem uma plataforma que chama iFood Decola, que ela é aberta para todos os parceiros, restaurantes, entregadores, que ali você tem diversos treinamentos gratuitos, assim, desde treinamentos mais diretos ao negócio. Então, para o restaurante, por exemplo, tem marketing digital, como eu tiro uma foto para o meu cardápio seja mais atrativo no iFood, como eu faço uma descrição. Agora a gente está usando muito inteligência artificial para facilitar e dar esse ferramental para os restaurantes, né? Para o entregador também, como ele faz um bom onboarding, como ele consegue operar e tudo mais, até outras coisas como um complemento, assim, né? Então, eu quero fazer um curso de Excel, por exemplo. Eu sou entregador, eu tenho lá na plataforma disponível e uma série de outras coisas. Então, acho que esse tema é bem forte. Recentemente, no começo do ano, a gente criou uma vice-presidência de impacto social, e aí olhando muito para o nosso ecossistema. Então, ali tem um foco muito grande com entregadores, principalmente, mas também com restaurantes, como que a gente promove equidade nos restaurantes, né? Então, tem um programa de fomento a restaurante de pessoas negras, né? Então, é um trabalho que a gente vem fazendo. De novo, é uma jornada, está no começo, tem 6 meses, mas é muito promissor. Chama Luana Zemela, a vice-presidente. É uma das 500 mulheres mais influentes da América Latina, saiu na
na revista semana passada. Mas voltando para o tema mais de meio ambiente, eu acho que o que a gente tem ali de vantagem competitiva é muito como a gente consegue trazer inteligência de dados, que aí a gente tem bastante, para a nossa operação, para ter uma operação cada vez mais sustentável. Então, pegando um exemplo de descarbonização, eu não sei nem se eu podia contar aqui, mas eu vou contar. Mas a gente está fazendo um teste agora ali na região do Tatuapé, que a gente, ali é uma Tatuapé região... é um bairro da cidade de São Paulo. Um bairro da zona leste da cidade de São Paulo, isso. Que assim, é uma região com uma alta densidade de pedidos, ou seja, tem muito pedido ali, né? Tem muito comércio, muitos restaurantes. E os pedidos, eles são para o próprio bairro, entendeu? É um bairro, é quase que bairrista ali, né? Então, tem poucos pedidos que são de fora. E aí a gente viu ali como o que a gente chama de zona quente, a gente colocou um hub de modais limpos ali. Então, ali eu peguei a minha inteligência de dados e falei assim, bom, eu vou alocar aqui bicicleta, moto elétrica e vamos ver como que sai, né? Então, a gente saiu de 12%, se eu não me engano, de entregas limpas e o mês passado a gente bateu mais de 51%. Nossa, entre esse bairro. Então, assim, como que eu consigo colocar inteligência logística e alocar os ativos nos locais certos, né? Então, acho que isso é uma coisa que nos traz um ganho competitivo muito, muito legal. Além dessas outras ações, assim, né? Igual já contei do iFood Pedal, que é esse programa de bicicleta. A gente vai lançar agora no final desse mês uma linha de embalagens sustentáveis do iFood, então, para começar a fomentar isso para os restaurantes, né? Para ele fazer essa migração de sair de isopor e plástico e conseguir ter acesso a embalagens mais sustentáveis, que hoje é muito mais caro. Então, no final das contas, você não dá a escolha, né? Então, a gente está trabalhando forte com vários parceiros para tentar reduzir o preço e para que ele seja mais acessível. E, de novo, o restaurante ele consiga tomar a decisão de fazer essa migração. Então, a gente entra aí como um facilitador. Parabéns. Isso aí a gente vê que a iFood é uma empresa de tecnologia, né, que tem base de dados bacanas e que você pode usar essa base de dados por uma ação de sustentabilidade, como você acabou de apresentar. Ok. Arthur, a pergunta é grande e a resposta tem que ser objetiva. Tive a honra, a seu convite, no dia 22 passado agora, de participar de um grande evento da Abraps, na Câmara Municipal de São Paulo, que foi o workshop Desafios da Sustentabilidade na Gestão Pública, né? Eu fui aí, indicado para falar sobre ESG e responsabilidade socioambiental alinhados para uma gestão pública sustentável. Esse foi o meu tema. Mas outros temas ocorreram, né? Se você puder fazer um breve resumo sobre, eu citei aqui, vou citar 4 temas: os ODS e ESG na gestão pública, educação ambiental e mudanças comportamentais, as ODS e suas conexões para a melhoria da saúde e qualidade de vida, e gestão de água e tecnologia de saneamento. Como é que foi assim, essas apresentações? Conte ao nosso público para ele entender um pouco como é que foi esse evento bacana que você coordenou. Realmente, Lívio, foi bárbaro. A sua palestra foi bárbara. E de público eu quero te agradecer. Foi maravilhoso. Vai estar disponível, já está disponível até no YouTube, vai estar editado no site da Abraps, porque foi agora, esses dias. 4 horas e meia de eventos, né? Para vocês terem uma ideia, nós procuramos fazer uma reunião prévia 2 meses antes do evento. Lógico, eu pedi lá para o vereador Eliseu Gabriel, acho que tem que falar, agradecê-lo, pois ele solicitou o plenário principal, porque você precisa de um vereador para solicitar um espaço desse. Ele, muito sensível como educador, nos fez essa deferência, participou também como palestrante. 2 meses antes, na Unibis Cultural, fizemos uma grande reunião, mobilizamos toda a Abraps para discutir os temas que seriam, né? Porque eu não posso, como diretor, simplesmente impor o tema. Não, em hipótese alguma. Vamos ver aquilo que mais interessa ser discutido para a entidade. O objetivo é valorizar, motivar e mostrar oportunidades de trabalho e deficiências na gestão pública.
tanto para os profissionais da área privada que trabalham para a gestão pública, como aqueles da gestão pública saberem o que está acontecendo na área privada. Então, foi uma mescla, não foi um evento político, foi um evento profissional, técnico. Os palestrantes, nós escolhemos a prefeita de Francisco Morato, a Renata Seni, porque hoje Francisco Morato, que é uma cidade carente aqui da Grande São Paulo, um dos menores IDHs do planeta, não só do Brasil, né? Ela é referência em ODS. Olha que bacana. Ela é a representante dos ODS da ONU aqui no Brasil, na área pública. E na frente parlamentar dos prefeitos, que são 5.730 no país. Ela é a nossa... Então, pô, ela falou lá, fez uma palestra de 40 minutos e ninguém queria que ela saísse, mas nós tínhamos o horário para entregar o livro. Então, são temas, assim, que cada tema daquele levaria um dia para ser falado, nós tentamos ali em 30 minutos falar de cada um. Se Deus quiser, vamos fazer outros. O primeiro item, os ODS e o ESG na gestão pública. Bom, na área privada, que nem o André nos falou, temos a meta em 6 meses, todos os diretores, colaboradores. Na área pública não é bem assim. Na área pública, primeiro que o dinheiro é público, então tem que ter extrema responsabilidade nisso, né? Então, todas as atividades na área pública, seja o departamento, o órgão que for, se baseiam num orçamento. Tá? E como é que é feito esse orçamento? Então, primeiro de tudo, você tem o plano, você tem o PPA, você tem a LDO, você tem a LOA. Então, essas métricas, essa valoração, ela é feita cumprindo no orçamento. Orçamento linkado ao, por exemplo, IEGM, que eu falei há pouco, e vamos vincular aos ODS. Então, essa visão de ESG, ela é vista por aí. A educação ambiental é um grande desafio, pois você mudar comportamento de servidores públicos, que às vezes estão lá concursados, desmotivados, né? Isso é muito difícil, mas como é que você faz isso? Com um trabalho de conscientização, né? E mostrando que o município está sendo valorizado, que essas parcerias público-privadas, essas terceirizações todas estão ganhando e aprendendo com isso. Os ODS e as suas conexões para a melhoria da saúde, ok? Todos os ODS, sem exceção, os 17, não vou dizer quais são aqui, porque o pessoal sabe, todos, sem exceção, a gestão pública cumpre eles. Se bem ou mal, ela tem que melhorar esses indicadores, ela tendo melhores índices, que nem você, por exemplo. Eu tinha 12% de transporte limpo, agora eu estou com 52%. Portanto, olha, mesmo que não atinja os 100%, isso é impossível. O importante é que cada empresa, seja do ramo que for, melhore o seu indicador, melhorando cada um, fazendo a sua parte, melhora como um todo. E a saúde, ela é inerente. O Covid nos mostrou isso, e cada vez mais tecnologias são investidas, os dinheiros, os recursos são direcionados para a área da saúde. 10% dos orçamentos públicos são obrigatórios serem aplicados na saúde. Então, saúde é tecnologia, é cultura, é educação, é qualidade de vida, é tudo. E gestão da água e tecnologia de saneamento. E eu até achei importante esse tema, principalmente por causa do atual marco legal de saneamento. Nós temos aí, por exemplo, discussão, privatismo, uma empresa estatal ou não. Então, esse tipo de discussão, ela é fundamental. E ela não pode vir de cima para baixo. Então, os políticos resolvem, vamos mandar uma lei lá para o Congresso, ou para a Câmara, ou para a Assembleia, e aí aprova. Não. Vamos ver na prática, ver o que os colaboradores acham também, quem é biólogo, tanto é que quem falou lá foi um grande biólogo com 40 anos de experiência prática na área, professor da FAAP, o John Tatum. Então, assim, nós procuramos refletir, sem corrente política, uma coisa democrática, valorizando todos os pensamentos. Consegui? Opa, sem dúvida. E foi bacana porque essa transversalidade de temas pôde chegar ao final de uma forma bem interessante, né? Como você falou, foram 4h30 de debates muito amplos e que trouxeram várias reflexões. André, agora voltando para iFood, né?
Nas suas operações, a iFood já comunica ao mercado, você já deu aí uma informação, essas práticas ESG, e aí o iFood organiza e publica o relatório de sustentabilidade? Conta um pouquinho mais. É modelo GRI? Como é que qual é a forma que vocês atuam? Tá. Nosso primeiro relatório de sustentabilidade foi publicado ano passado. Dessa forma que a gente não tem obrigatoriedade ali por não ser uma empresa de capital aberto, mas eu acho que é importante, né, que a empresa ela publique até como boas prestação práticas de ali, contas, né? prestação Pra de sociedade, conta, né? e também acho que Transparência. ajuda a engajar o setor Claro. ali a ir com a gente nessa jornada. E, né? na verdade, desculpe só colocar, isso é uma provocação para a própria empresa. É né? isso. Enquanto você não tem nada publicado, você fica meio que Exato. para dentro. A hora que você publicou, aí você começa a ter outra dimensão. Né? Totalmente. Até uma das nossas estratégias ali de sair com os compromissos públicos foi nessa linha, assim, né? Porque você engaja muito mais, assim, é um compromisso público do iFood para a sociedade, né? Então, acho que foi uma coisa que a gente acertou Grande muito. conquista, né? E também um outro aprendizado é que muitas das coisas que a gente ia ter que ficar penando para ir ativamente atrás da solução, quando você comunica isso abertamente, muitas empresas ou startups, enfim, nos procuravam e falavam assim, eu consigo te ajudar nisso. Olha. Então, acho que avançou muito mais rapidamente ali na agenda. Mas, então, essa é uma forma da gente comunicar através do relatório de sustentabilidade. O desse ano, que está sendo preparado, ele vai ser mais no modelo GRI. Então, o outro foi o primeiro, então a gente teve muitos aprendizados ali. Esse ele já está um pouco mais padronizado. Certamente vão ter outros aprendizados até que a gente chegue num modelo mais fechado, mas já está muito melhor que o do ano anterior. Mas, aí sendo muito honesto, eu acho que comunicação é uma coisa que a gente ainda não faz com excelência dos projetos que a gente faz. É uma coisa que a gente vem trabalhando, então até como que eu coloco isso para o cliente, que ele perceba durante a compra dele a jornada de sustentabilidade, sabe? Como que ele consegue optar ou não se ele prefere receber o pedido com modal limpo, como que ele consegue ver os restaurantes que têm práticas sustentáveis. Então, isso é uma coisa que a gente ainda depende muito de desenvolvimento ali, mas que é importante a gente pensar para que o cliente ele tenha realmente ali durante a jornada de compra a percepção de que ele tá fazendo isso, né? A gente tem acho que um bom exemplo, que não é da parte meio ambiente, mas é da parte social, é que o iFood hoje ele é a maior plataforma de doação do Brasil. Então, a gente arrecadou mais de 28 milhões de reais e é integralmente repassado para as ONGs. Então, a gente tem um espaço ali dentro de perfil, doações, e ali tem mais de 10 ONGs que você pode entrar lá e fazer a doação de uma maneira prática, transparente, tem quanto cada um arrecadou. Então, tem CUFA, Ação da Cidadania, Gerando Falcões, SOS Mata Atlântica, Todos pela Educação, enfim, tem bastante ONG lá. E depois, o que eu acho mais legal é que a gente conseguiu produtizar, né, colocar dentro do nosso aplicativo, no ambiente mais nobre ali, que é o checkout, que quando você vai finalizar a compra. Então, quando você vai finalizar a compra, aparece uma pergunta assim, você quer fazer uma doação? Aí tem lá 2, 5 ou 10 reais, e você, com um clique, você consegue escolher o valor e você faz a doação de uma maneira muito rápida. Então, isso para as ONGs que vem fazendo, a gente tem relatório de transparência com eles, né, para saber para onde está sendo destinado o dinheiro, é muito importante. E para a gente também, acho que é colocar o nosso maior ativo, que é o nosso aplicativo e o nosso tráfego, os nossos clientes, a serviço da sociedade, conseguir devolver de alguma forma uma sociedade melhor, né? A gente tem muita coisa para fazer, a gente acredita que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? Então a gente gosta de fazer em parceria, como falar o DS17, né? Então a gente co-constrói muita coisa. Acho que esse é um exemplo de uma solução legal a serviço da sociedade. Muito legal, parabéns, André. E só para complementar essa questão do relatório, né? Emitir e apresentar o primeiro relatório, ele tem impactos, né? Mas ele, em geral, ele é um flash, né? Ele é uma fotografia daquele momento.
A partir do segundo relatório é que você vai ter Exatamente. uma oportunidade fantástica, que é fazer a comparabilidade. É isso. Você começa a ter oportunidade de fazer a comparação dos dados expressos no primeiro, comparáveis com o segundo, e o terceiro comparáveis com os dois anteriores. Aí você começa a ter realmente uma oportunidade de melhorias contínuas. Tem que ser melhor ano contra ano. Exatamente. Tem o Então, nosso objetivo, mas a gente tem que buscar ser sempre muito melhor do que eu fui o ano passado, o mês passado, ontem, né? É isso. Muito bom. Arthur, em continuidade aos temas que a gente abordou, também te peço essa agilidade, como você tem feito. No workshop Desafios da Sustentabilidade na Gestão Pública, ocorreram mais 2 painéis bem legais, que foi Gestão Eficiente de Resíduos e a Economia Circular e a Geração de Renda de Forma Ética e Sustentável. Quais foram as principais conclusões que você viu desses 2 temas? Eu acho que o principal da questão dos resíduos é que ficou claro a todos que o dono do lixo, vamos falar lixo, apesar de não ter descarte do planeta, né? O dono de quem produz aquele lixo é o consumidor, é quem consumiu. Não é a prefeitura que manda o caminhão lá buscar o resíduo. Alguns até associados aqui do Sindiprestem. Não, então, essa quebra de paradigma que tem que ocorrer. As pessoas entenderem que os orçamentos públicos são curtos, são pequenos. Nosso país é um país pobre, né? Então não é simplesmente eu pegar o meu lixo e jogar lá na rua que o caminhão da prefeitura vai passar. Então essa lição acho que foi importante. Lógico que isso vai ser trabalhado, é uma mudança de cultura, é uma aceitação, né? Até chegar para cobrar lá na ponta vai demorar muito, né? Até porque as pessoas também no Brasil têm menos recursos, também são pobres. Então, é essa responsabilidade de fazer a reciclagem, de fazer a separação, até para o impacto lá na ponta nos lixões ou nos aterros sanitários, infelizmente temos lixões, ser menor, né? E uma terceira questão, essa fui eu até que coloquei, o que é... Tem gente que vive do lixo e no lixo, então é complicado. Então, o separador de latinha, importante. 100% da latinha no Brasil ela é tratada, ela é reciclada, ela volta. Mas será que aquele cara que cata essa latinha tem uma vida boa, saudável, plano de saúde, não está trabalhando de forma insalubre? Então, tem questões que têm que ser colocadas também. Então, ficou mais para reflexão, mas é assim que se começam as grandes mudanças. E quanto à economia circular, acho que fica claro. O Brasil ele tem 2 potências de commodity, que é a agricultura, 3, a sua área agrícola, rural, né? E a criatividade, a pluralidade da cultura. E a economia circular, ela vem justamente procura trabalhar isso, né? De uma forma criativa, de uma forma colaborativa, às vezes se unem órgãos públicos, empresa privada, uma cooperativa de trabalhadores, aí tem um determinado produto de descarte, vamos ver como trabalhar esse descarte, né, que já desonera lá o lixão, o aterro, como eu acabei de falar, e ao mesmo tempo ele vai gerar um produto que pode ser vendido no mercado e vai gerar renda para toda essa comunidade e para aquele município. E o turismo, meu Deus, a gente que teve a felicidade de conhecer a Europa, por exemplo, o turismo é uma potência na Europa, sendo que aqui no Brasil nós temos muito mais recursos do que em outros países. Então, trabalhar o turismo verde, o turismo rural. E, em contrapartida, ficarmos de olho. Questões de greenwashing, né? Esse marketing sustentável fantasioso, o marketing fake news, como a gente fala, né? E antigamente, um passado recente, as empresas faziam o greenwashing, às vezes sem saber, e a gente aceitava. Hoje, já se sabe o que é greenwashing, então se está fazendo é uma irresponsabilidade e uma falta de ética. Muito bom. Você vê que o tempo vai passando e a gente já está chegando no Isso final. Aqui é cachaça, Conversa é né? boa, conversa é boa. A gente já está chegando ao final do nosso episódio e eu quero pedir a vocês 1 minuto para o recado final. Por favor, André Borges, suas considerações finais. Muito bom. Bom,
Eu acho que a gente está aqui no Brasil hoje, né? Acho que o mundo inteiro falando sobre ESG ou mudanças climáticas, talvez seja o tema mais quente, literalmente, ali, né? Sim. E o Brasil, ele está muito bem posicionado, né? Bom, vocês sabem melhor que eu, a gente já perdeu algumas janelas dessa, né? Sempre falam, o Brasil é o país do futuro. Sim. Você fala, mas esse futuro nunca chega e a gente, por diversas vezes na nossa história, perdeu boas janelas de oportunidade. E eu acho que a gente não pode deixar passar essa que é o de economia verde, né? Então, acho que a gente tem bons ativos, como você falou, ambientais ali, biodiversidade, mas eu acho que o que me deixa mais esperançoso de que dessa vez o Brasil vai ser o país do futuro é que eu tô vendo uma coordenação melhor, assim, sabe? Então, a iniciativa privada fazendo sua parte, o Pacto Global acho que é um grande agente, o capitalismo consciente também é disso aqui, né? Um propulsor disso aqui no Brasil. Quando eu vejo a agenda pública ali, o Haddad falando de uma transição econômica verde, né? Me dá esperança, porque não é uma pauta só da Marina Silva como ministra do Meio Ambiente. Então, acredito que o Brasil ele vai usar. A sustentabilidade ela tem que ser um como a gente chega no progresso, né? E por vezes a gente coloca isso em balanças diferentes, né? Um confrontando o outro. E eu acho que não é bem assim. E outra coisa que me dá bastante esperança é que empresas como o iFood, que é uma empresa brasileira, é que às vezes a gente, como brasileiro, a gente sabota, né? Tem a tal do síndrome do vira-lata ali, que a gente fala assim, pô, mas isso aqui é muito grande para mim, não dou conta e tal. E eu vejo essas empresas chegando aí de nova economia, e a gente tem gente boa pra caramba aqui, cara. A gente precisa acreditar na gente mesmo. Essa mudança de economia verde, ela tem que sair de dentro do Brasil. A gente tem totais condições de pautar como vai ser essa mudança e não ser pautado por fora. Então, acho que a realidade, o momento como eu enxergo com o Brasil, eu sou muito otimista e acho que a gente vai ter, os próximos anos, o Brasil de fato como o país do futuro nessa economia verde. Muito legal, muito bom, André. Arthur Galliano, suas considerações finais. Arthur. Lívio, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao Cid Prestem, muito obrigado, André, por estar aqui. Aprendi muito conversando com vocês. Eu vou ser breve, porque eu sei que está chegando no finalzinho. Eu lembro quando eu era moleque, na faculdade, quando trabalhava nas ONGs, a gente fez parte do movimento que a gente chamava de movimento alarmista. Muitos nos chamavam de ecochatos, né? E hoje estou aqui, eu sou pai, eu tenho responsabilidade, eu tenho minha família, mas eu tenho propósito. Né? E o propósito, quando a gente está aí combatendo, acho que tudo isso aqui é contra a mudança climática, né, Lívio? E sustentabilidade hoje é um substantivo que todo mundo sabe o que significa. E sustentabilizar é um verbo que as pessoas sabem hoje o que significa, né? Acho que hoje nós temos departamento, diretoria de meio ambiente, secretaria de meio ambiente, ministério do meio ambiente, mas que não sejam só nomenclaturas, que sejam que talvez nem existissem, mas que as pessoas tivessem dentro de si esse espírito. E aí as coisas iam acontecer. Né? O alarmismo hoje está saindo para a prática, as hipóteses estão sendo testadas com as metodologias, com os indicadores. E eu fico muito feliz como economista ambiental que sou de ver que o que a gente começou lá atrás, um monte de gente, hoje em dia a gente vê na prática. Muito obrigado, Lívio. Um abraço, tá aqui. Deus abençoe vocês. Abraços verdes. Obrigado, Arthur. Vamos fazer agora os nossos agradecimentos à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Cid Prestem, através do seu presidente, o Wander Morales, aos nossos apoiadores, a diretoria do IRIS, do Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a diretoria da SEBRACE, a Central Brasileira do Setor Serviços, aos nossos técnicos, o Zé Carlos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e ao time da Level Group, que nos apoia também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da SEBRACE e do Cid Prestem, e também nas redes sociais de todas estas instituições.
Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito legal esse diálogo. E também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP, com o apoio do Sindiprestem, do IRIS e da Sebrae. Até o próximo episódio.